2 Coríntios, capítulo 11 agora, e agora chegamos eu não quero falar a parte boa, mas a parte que é o ponto principal do Paulo aqui nessa carta. Lembra que ele está escrevendo para falar contra esses falsos apóstolos, e ele está escrevendo para mostrar o que é o amor sincero, como mostrar esse amor sincero, como fazer o ministério de uma forma bíblica, e que para provar que nós amamos tem que existir sacrifício. Não porque Deus quer que a gente sacrifique alguma coisa, mas porque é impossível mostrar amor sem sacrifício. Porque se eu faço tudo o que eu quero, falamos sobre isso no último estudo, eu me amo, eu não amo o próximo, eu não amo Deus. Então, para provar o amor, tem que existir algum tipo de sacrifício. Então, Paulo está provando esse ponto aqui através dessa carta. Ele mostra suas dificuldades, as emoções, o trabalho do ministério, o sacrifício de dar dinheiro. Tudo isso Paulo está preparando, mostrando essas coisas para chegar nessa parte onde ele vai comparar os falsos apóstolos e o trabalho do Paulo com essa igreja. Então, tudo que ele ensinou até aqui é para chegar nesse ponto, para comparar o ministério desses dois, dele mesmo e dos falsos apóstolos. Então é interessante o que ele vai falar aqui. É muito engraçado a forma que Paulo fala aqui. Dá para ver com a forma que ele escreve, que ele não está confortável fazendo o que ele está fazendo. Ele não quer falar dessa forma. Ele prefere ser humilde e não ter que falar nada, mas ele tem que falar por causa da situação que a igreja está. Então ele vai falar, mas não vai ser muito fácil para ele. Com isso, a gente vai ver mais sobre o sofrimento do Paulo. A gente vai ver o que nós precisamos procurar em liderança da igreja, se nós vamos ter líderes em nossas vidas, como devem ser esses líderes. E depois disso, a gente vai ver como nós podemos viver no ministério também. Um pouco aqui, mas talvez um pouco mais no capítulo 12. Não sei, os dois têm essa mesma ideia. Então, é uma comparação aqui no início, e depois ele vai falar sobre seu próprio ministério e os seus sofrimentos. Ele fala bastante sobre seus sofrimentos aqui em capítulo 11. Então, vamos começar já. Eu não sei como a gente vai ter tempo para terminar esse capítulo, porque tem muita coisa aqui, mas vamos tentar. Vamos começar e vamos ver até onde vai, e a gente tenta fazer, né? Vamos começar em versículo 1. Tô com a Bíblia em inglês. Vamos abrir aqui em português. Acho que isso vai ajudar um pouco. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Então, Paulo, como falei, ele não quer fazer o que ele vai ter que fazer aqui. Não é o desejo dele. Ele quer uma igreja que aceita Paulo por causa de tudo que ele fez. Ele não quer ter que defender o ministério, a vida dele para essas pessoas que ele alcançou com o evangelho. Ele que foi até essa região, ele que pregou o evangelho, ele que plantou a igreja, ele que colocou a liderança, ele que fez tudo aqui na igreja, e eles estão questionando o chamado e o ministério do Paulo. Então é engraçado que ele tem que fazer isso, mas ele fala, eu não gosto, eu espero que vocês suportem a minha insensatez, eu não quero falar dessa forma, seja paciente comigo, mas é algo que eu tenho que fazer. Vocês querem saber
se eu sou um apóstolo mesmo, deixa eu mostrar que eu sou um apóstolo. E agora ele vai defender o chamado dele. Ele vai mostrar quem ele é e quem esses outros são, para mostrar o que é realmente aceitável no ministério, qual que é o coração de um ministro, de um servo de Deus. Então, a gente vai ver isso aqui nessa parte, versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O desejo do Paulo, quando ele foi para essa igreja, quando ele pregou o evangelho, começou a igreja, trabalhou com essas pessoas durante 1 ano e meio, sendo fiel a eles, ajudando, gastando todo o seu tempo livre, trabalhando para poder fazer o ministério. Todo esse sacrifício dele, esse zelo que ele fala no versículo 2, que Paulo tem, é um zelo que vem de Deus. Tudo isso que ele pensa sobre a igreja é o que Deus colocou no coração dele para a igreja. O amor que nós temos não é porque a gente é bom. Quando nós amamos com um amor sacrificial, não é porque a gente é maior que alguém, que a gente faz melhor que alguém. É porque Deus colocou um zelo, Deus colocou um amor que veio dele e ele produziu isso em nossos corações. E se nós não temos isso, ora, pede para Deus te dar, para Deus te encher com esse zelo, para Deus te encher com esse amor, para você poder ser um sacrifício como Paulo foi, e que nós podemos apresentar Jesus como ele é, né? E mostrar Jesus para o mundo, não querendo ser servido, mas servindo. Então ele fala, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como a virgem pura. Então ele falou, eu alcancei vocês com a mensagem da graça, eu tenho zelo por vocês, e o trabalho com a igreja é porque eu amo vocês e eu amo Deus, então vocês precisam desse processo de purificação. Ele escreveu cartas duras, que machucou a igreja, que foi difícil para a igreja receber. Se você tem alguém escrevendo cartas duras, difíceis de receber, e você tem falsos apóstolos entrando falando que você não precisa sofrer, que Deus é amor, Deus é paz, e não precisa passar por dificuldade, se Deus é por você, quem será contra, né? Com essas promessas só de um lado, a mensagem parece ser muito legal. Em Cristo a gente não tem que sofrer. Se você é servo de Deus, você vai receber coisas boas. Eles vêm com essa mensagem e é uma coisa que pode atrair a igreja. Então, Paulo fala, eu não cheguei para dar promessas grandes, para falar que você não vai sofrer. Ele falou, mas eu queria apresentar vocês como uma virgem pura para Deus. Então ele vai falar sobre o pecado, ele vai falar sobre santidade, ele vai falar que você tem que mudar, ele vai falar sobre tudo que não está certo para poder apresentar a igreja de Deus como uma virgem pura. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja. Nós precisamos ser santificados, separados para Ele. Nós precisamos tirar tudo que não é puro, porque Deus merece uma noiva pura, como uma virgem pura, ele fala. O desejo do Paulo é um desejo bom. Foi difícil para a igreja receber. E sempre, quando a gente vai ser corrigido, não é fácil. A gente não gosta. Eu não gosto de ser corrigido. Mas, mais importante do que isso, é ser purificado, é ser santificado, ser separado para Deus e viver a justiça de Deus. Então esse foi o desejo de Paulo no versículo 2, ele tem um coração puro, ele tem zelo e ele quer fazer o certo com a igreja e não quer deixar a igreja esquecer o que é mais importante.
versículo 3. O que receio é que... desculpa. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É interessante essa imagem que Paulo nos deu aqui. Eu gosto quando Paulo usa exemplos, usa imagens para ajudar a gente a entender uma ideia. Aqui ele usou essa imagem da Eva, e quando ela foi enganada, ela teve a promessa de Deus, ela teve tudo o que ela podia querer no mundo, ela tinha um relacionamento de intimidade com Adão, ela teve relacionamento com intimidade com Deus, ela teve acesso a Deus, ela andava com Deus, ela vivia no mundo sem pecado, ela tinha toda a comida que ela podia querer, ela não tinha que trabalhar, ela só podia estar na presença de Deus e do Adão e na criação perfeita de Deus o tempo todo. Você não quer isso? Eu quero. Eu quero voltar para esse tempo. Se eu preciso escolher entre o tempo que estamos vivendo hoje e o que a gente está vivendo no mundo, esse ano de 2020 não tem sido um ano fácil, né? A gente está vendo o resultado do pecado, o sofrimento nesse mundo, a gente está vendo divisão, a gente está vendo doença, a gente está vendo um mundo caído. Eva viveu num tempo que estava tudo perfeito, tudo sem pecado. A criação de Deus da forma que Deus criou para ser. Os relacionamentos sem pecado. Imagina um casamento sem pecado. Deve ser legal. Eu não estou falando da minha esposa, estou falando de mim mesmo. Eu sou o pecador que arruina tudo. Mas essa história em Gênesis 3, vamos olhar lá, da Eva. Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então ela teve esses 3 pecados principais que a gente sabe que são os pecados, a tentação para a gente também, que é o que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? De ver em nossas vidas a cobiça dos olhos, cobiça da carne, orgulho da vida. É isso? Eu não lembro. Vamos ler. 1 João 2. Porque eu não lembro como que é em português. 1 João 2. Aqui. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então é a mesma coisa que estamos vendo na nossa história aqui da Eva. Ela viu, agora saí de Gênesis, vamos pensar sobre isso, desculpa, eu não consigo lembrar as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ler aqui mais uma vez 1 João 2,16. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Orgulho da vida, eu acho que é como traduz em inglês essa parte. Pride of life. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e orgulho da vida. Gênesis 3, vamos voltar. Gênesis 3 agora, versículo 6.
A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, então ela viu com os olhos, como a gente viu lá em 1 João, ela queria, ela tem esse desejo, agradável ao paladar, então a cobiça da carne, né? Ela tem esse desejo carnal de eu quero isso para me satisfazer, para satisfazer a minha carne, e desejava para ela se obter discernimento. Então tem esse orgulho, esse desejo de ser mais, de ser maior, né? Maior que Deus, igual a Deus. Então ela viu, ela queria, ela tem esses desejos da carne, mas lembra onde ela está. Ela já tem tudo que ela pode querer. Se nós comparamos o nosso tempo com o tempo dela é muito melhor, né? Deus tinha dado uma promessa, Deus tinha falado para ela o que é aceitável, e Satanás veio e falou, mas existe algo mais. Existe algo melhor. Não é só isso, tem mais, você pode ser igual a Deus. Por que você não pode comer desse fruto? Por que isso não é proibido? Se não quer, olha como é bom para a sua carne, os seus olhos, o seu orgulho. Você não quer ser igual a Deus? E ela fica falando. E Eva já tem tudo para ser satisfeita. Ela tem um relacionamento perfeito, um marido bom. Ela tem relacionamento com Deus. Ela não tem pecado no mundo. Ela não tem que trabalhar. Ela não tem sofrimento. Ela não tem dificuldade. Mas esse desejo de algo a mais tirou ela de tudo que ela já tinha. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 11. Ele fala, você já tem Jesus, você já tem o Evangelho, você já tem salvação, você já tem graça, você já tem vida eterna, você já tem as promessas de Deus. Por que você vai fugir disso procurando esse algo a mais, como Eva? Eva foi levada a pecar por causa dos desejos carnais que ela tinha de receber algo a mais, que não era uma promessa de Deus. Quando nós vamos atrás dessas coisas do conforto do mundo, essa vida sem sofrimento, de ficar rico, como essas promessas dos falsos apóstolos, a gente vai sair da simplicidade que nós temos em Jesus. Nós vamos sair do Evangelho, das promessas de Deus, e a gente vai atrás das coisas carnais. É um perigo para a gente. Quando nós buscamos as bênçãos mais do que nós buscamos Jesus, a gente vai perder a essência do Evangelho. É isso que aconteceu com Eva, é isso que pode acontecer com a gente também, se a gente não tomar muito cuidado. Olha o que ele fala de volta em 2 Coríntios 11:3. Ele fala, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Nós temos uma devoção a Cristo porque nós sabemos que recebemos graça, não merecemos o que recebemos. Ele derramou sua graça sobre nossas vidas para nos dar vida eterna, salvação dos nossos pecados, santificação, e a gente ainda não está satisfeito com isso. Nós queremos também uma vida confortável, nós queremos ficar ricos, nós queremos tudo que esses outros falsos apóstolos vão oferecer que não são promessas de Deus. É um perigo. A gente não pode perder nossa pura devoção a Cristo. Versículo 4, pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Então Paulo fala, a gente levou o evangelho para vocês, uma coisa pura, uma coisa simples, uma coisa aberta para todos, e oferecendo as coisas principais, tudo o que você precisa, santificação,
vida eterna. Jesus já fez tudo, você recebe a graça. E agora entram outras pessoas com outras mensagens, não pregando o mesmo evangelho. Ele fala, vocês aceitam essas coisas? Vocês aceitam pessoas com uma mensagem diferente? E ele fala, vocês aceitam, vocês o toleram com facilidade. Vocês não estão nem buscando a verdade, vocês aceitam todos que vêm em nome de Deus. Isso é um perigo. A gente precisa olhar para as pessoas que estão pregando para ver se estão com uma mensagem bíblica. Nós temos o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós precisamos ter conhecimento da verdade. Se alguém vem com uma mensagem diferente do Evangelho, nós precisamos saber disso. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos uma responsabilidade, conhecer a palavra e não aceitar mentiras. Nós temos acesso à palavra de Deus. Por que as pessoas estão enganando a gente ainda? Versículos 5 e 6. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu gosto como ele fala, superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Então ele fala, talvez eu não falo tão bem. E a história nos fala que Paulo não falava muito bem. Ele tinha um problema, uma dificuldade de falar. Então quando ele falava, ele ficava repetindo as mesmas palavras, ele não conseguia falar muito bem. Eles falam que ele tinha problema nos olhos, então as lágrimas ficavam saindo o tempo todo, então ele ficava com lágrimas enquanto ele falava. Eles falam que ele era um cara baixinho, feio, com olhos saindo lágrimas, não falando bem. Quando ele falava, não era algo que você quer porque ele fala bem, porque ele é essa pessoa atraente. Ele não é isso. E, além disso, a mensagem dele é difícil. É fácil o fato da gente receber a graça e nós somos salvos, né? Jesus fez tudo, nós recebemos salvação. Mas porque ele quer nos apresentar como uma virgem pura, ele tem esse desejo de apresentar o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, como uma virgem pura. Ele vai falar sobre pecado, ele vai falar as coisas difíceis. Então a mensagem dele também não foi fácil. Mas ele tem conhecimento, ele tem a verdade, ele tem a palavra de Deus, e tudo que ele fala é baseado em Deus e a palavra dele, a mensagem de Cristo. E ele fala, chega essas outras pessoas, esses, como ele chama de superapóstolos, ele usa literalmente a palavra apóstolo e uma palavra superlativa, eu não sei se é isso, que é a palavra super. A palavra é literalmente superapóstolo, um apóstolo, mas ele é mais do que um apóstolo, né? Então ele está falando sobre esses caras que entraram na igreja, e ele usa essa palavra para mostrar para a igreja, vocês estão pensando que essas pessoas que chegaram com uma mensagem diferente são super-heróis, eles são diferentes dos outros, eles são acima, e olha como vocês estão respeitando esses super-apóstolos, mas a gente que foi até vocês no início para ensinar a Bíblia, para pregar Jesus, vocês não respeitam. O que está acontecendo que você aceita esses super-apóstolos, mas vocês não querem aceitar o conhecimento que a gente já manifestou, a gente já mostrou durante tempo, em todo tipo de situação. Ele fala aqui, a gente já passou por tantas coisas, a gente já provou que a mensagem é verdadeira, a gente já provou em todo tipo de situação, sofremos juntos, tivemos alegrias juntos, a gente já mostrou Jesus em tudo que a gente faz,
tudo que a gente é, no trabalho, no evangelismo, no culto da igreja, em tudo. Eles mostraram Jesus e eles não estão aceitando isso. Eles querem ir para esses novos apóstolos, super apóstolos que chegaram agora com uma mensagem diferente, porque eles pensam que talvez eles vão ter algo a mais que Paulo não tem. E eles estão sendo levados e enganados como Eva. O desejo carnal no coração deles de querer algo a mais está levando eles para rejeitar a verdade, rejeitar o que Deus falou e ir para o caminho errado, o caminho da carne. É muito triste. Versículo 7, a gente tem que ir mais rápido. Talvez esse capítulo vai demorar. Vamos ver. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Paulo sendo humilde o tempo todo para poder levar a igreja, ele fala, será que eu pequei sendo humilde? Será que eu pequei servindo vocês? Será que eu pequei porque entra esses super apóstolos e eles estão pedindo dinheiro e eles estão ficando ricos pregando uma mentira para vocês? Eu fui para vocês sem pedir nada de dinheiro, recebendo dos outros. Ele fala até, aqui eu acho engraçado, ele fala até da igreja de Macedônia de novo. A igreja de Macedônia, aqueles que têm necessidade, que são pobres, me ajudaram, mas eu não deixei vocês me ajudarem. Eu não recebi nada de vocês. Eu fui humilde, eu trabalhei, eu recebi dos outros, eu fiquei trabalhando sem receber nada, sendo humilde para não pedir nada de vocês. Será que eu pequei? Servindo demais, sendo humilde demais? Porque agora chegou esses superapóstolos pedindo dinheiro, eles estão ficando ricos, eles estão tendo dinheiro, e vocês estão abraçando e aceitando a mensagem deles. Não faz sentido. Como que vocês podem fazer isso? Vocês não entendem o que eu fiz? Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês. Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Então, aqui, Paulo sendo humilde, ele não foi aceito, mas ele fala, eu não vou fazer diferente. Ninguém pode falar nada do meu ministério, porque eu sempre fui honesto, eu sempre fui humilde, eu sempre servi e não pedi para vocês me servirem. Eu nunca pedi dinheiro, eu nunca fiz nada errado diante de vocês, então ninguém vai poder falar contra isso. Eu vou continuar agindo assim. Ele começou falando, será que eu pequei? Mas agora ele termina, ele fala, eu vou continuar fazendo dessa forma. Ele fala, por quê? Por que não amo vocês? Ele fala, Deus sabe que os amo. Por que vocês pensam que não amo? Olha como eu estou vivendo. Olha o sacrifício que eu estou tendo na minha vida para poder pregar para vocês, mas vocês não querem aceitar, vocês não querem receber. Versículo 13. Pois tais homens... É engraçado nessa parte aqui, dá para ver a dificuldade no coração do Paulo quando ele fala, ele investiu tanto que a igreja simplesmente vai para esses outros pastores que querem tirar vantagem deles.
é tão frustrante para ele. Eu fiz tudo, eu ensinei a Bíblia, eu ensinei sobre graça, eu fui exemplo de humildade, de serviço para vocês, e vocês não receberam nada. E agora vocês estão aceitando esses que querem dinheiro. É muito difícil. Versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos. Então ele tinha falado super apóstolos, mas agora ele fala quem eles realmente são. Eles são falsos apóstolos. Obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Então Paulo mostra que eles estão querendo mostrar uma coisa, mas eles realmente são falsos apóstolos. E nós sabemos que a Bíblia fala bastante sobre falsos apóstolos. A Bíblia, o Novo Testamento, quase todo o livro no Novo Testamento faz uma advertência mostrando que a gente tem que tomar cuidado, que vai chegar essas pessoas com um evangelho diferente, falando em nome de Jesus, mas sem falar o evangelho que recebemos na Bíblia, que recebemos de Deus. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que olhar para as pessoas que falam em nome de Jesus e qual é a mensagem deles. Geralmente, existem 3 coisas que eles vão usar para enganar as pessoas, e são as mesmas 3 coisas que a gente viu com Eva: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, esqueci as palavras, dos olhos, e orgulho da vida. Eu sempre falo orgulho da vida porque é o que fala em inglês e eu acho que é o que mais faz sentido, é aquele orgulho de pensar que eu sou mais, eu sou acima, né? E essa é a ideia aqui do que foi falado lá em 1 João, e a mesma coisa que a gente viu com Eva em Gênesis 3. Então esses falsos apóstolos vão usar as mesmas 3 coisas. A cobiça da carne é aquele desejo de ter algo emocional. Eu só quero o emocional. Eu quero algo que vai agradar minha carne. Da mesma forma que Eva viu que o fruto da árvore que ela ia comer ia ser agradável à carne dela. Ela ia comer, ela ia satisfazer a carne dela. O emocional, a gente pode procurar isso. Eu tô com dificuldade, eu sempre quero uma resposta emocional para resolver o problema no momento. Nós somos emocionais e nós temos essa parte emocional que é verdadeiro, mas quando nós levamos isso ao extremo, a gente pode perder o evangelho e a gente pode começar como essa igreja estava fazendo em 1 Coríntios. Eles estavam falando em línguas, tendo toda essa confusão em nome de Deus, mas eles perderam Jesus nisso. Era algo somente emocional. Não tinha base, não tinha verdade, não tinha nada que eles precisavam, porque eles estavam sendo tão emocionais que eles esqueceram da verdade, do amor, de pensar no próximo, de viver o evangelho. Eles pararam de ter intimidade com Deus, eles pararam de viver o evangelho porque eles estavam sendo somente emocionais. Então, existem falsos profetas que vão usar essa parte emocional e usando as emoções, eles vão tirar vantagem das pessoas para conseguir alguma coisa. A cobiça dos olhos é que eu vejo e eu quero, né? E essa é a ideia de prosperidade. A doutrina de prosperidade usa essa cobiça dos olhos, que se você tem fé suficiente, você vai receber essas coisas. Se você simplesmente declarar, você vai receber tudo que você quer. Se quer aquele carro novo, você tem que dar tanto, você tem que fazer assim, você tem que declarar com fé, você tem que dar sua oferta, você vai receber coisas boas. Prosperidade é uma mentira. O Novo Testamento, o Evangelho, não fala sobre prosperidade no agora. Nós temos vida eterna. Deus está cuidando das nossas necessidades. Mas Deus não nos salvou para fazer a gente rico.
Existem cristãos que são ricos, e amém. Mas Deus não foi para a cruz para fazer a gente rico. Não é a promessa do Evangelho. O Evangelho vem primeiro para resolver nossa eternidade e depois para nos dar a oportunidade de refletir Jesus e dar esperança para o mundo. Deus faz milagres em nossas vidas, Deus cuida de nós, Deus pode fazer muitas coisas. Existe o dom de cura, existe milagres. Eu acredito nessas coisas e Deus faz, mas não é a promessa geral para o Novo Testamento, do Evangelho. Então, a gente pode ser levado a esse desejo de ter prosperidade e usar o nome de Jesus para ir atrás dos desejos da carne. É uma outra forma que a igreja, os falsos apóstolos, podem trabalhar dentro da igreja no nome de Jesus. E o orgulho da vida, essa ideia que eu sou mais, geralmente legalismo. Legalismo e conhecimento. Conhecimento é algo bom, mas quando nós pensamos que a gente sabe tudo, a gente começa a não querer relacionamento com Deus, não querer intimidade com Deus, não amar o próximo, mas mostrar para todo mundo o quanto que eu conheço. Lembra que Paulo aqui falou sobre o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então o conhecimento pode tirar a gente do amor, que é para ser o foco do cristão. Então a gente precisa de conhecimento, estamos numa escola da Bíblia para ter conhecimento, mas conhecimento separado do amor só traz orgulho. Então esse é um perigo. E o outro que é um dos piores que eu vejo na igreja hoje é legalismo. Não sei, todos são perigosos. Legalismo, a ideia de que eu faço essas coisas e por isso que eu sou aceito. É uma outra coisa que nos tira do Evangelho, é uma coisa que nos tira da simplicidade, da sinceridade que nós temos, a pura devoção a Cristo. Eu acho que ele falou aqui em 2 Coríntios 11. Legalismo tira a gente do Evangelho, tira a gente de Jesus. Então a gente começa a focar nessas regras, e eu faço minhas próprias regras com legalismo. Eu penso, se eu faço essas coisas, e são as coisas que eu faço bem, geralmente, né? E se eu faço essas coisas, eu sou aceito. É um perigo também, é uma coisa que a igreja faz. Se você faz esse número de orações, se você faz essas coisas, você não faz como aquelas outras pessoas ruins, então você é bom, você é aceito e não precisa mais de Jesus, né? São os perigos dos falsos apóstolos. Versículos 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Difícil. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Só porque alguém está na igreja, só porque alguém fala sobre a Bíblia, só porque alguém usa o nome de Jesus e tem o título de pastor, não significa que é de Deus. Satanás quer mentir, ele quer enganar, ele quer destruir, e ele vai aparecer como anjo de luz para enganar pessoas. Nós precisamos ter conhecimento sobre o Evangelho e nós precisamos buscar o discernimento do Espírito para poder não ser enganado quando vem alguém com uma mensagem diferente que vai tirar a gente de Jesus. Então, os servos de Satanás vão fingir ser servos da justiça. E eles vão mostrar boas obras, eles vão mostrar que são mais inteligentes, que fazem mais que os outros, que Deus tem mais para a sua vida. Não é só essas coisas simples que nós temos
que você recebeu no Evangelho, mas tem mais, então você precisa olhar para essas coisas. Vamos olhar agora em 2 Timóteo capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. A gente vai terminar com isso, eu só quero... eu vou terminar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo para outra parte, porque demoramos muito. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículos 1 até 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Está acontecendo. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. É isso que aconteceu com meus filhos. Tô brincando, desculpa. Ingratos, ímpios, sem amor pela família, não consigo. Eu não consigo falar essa palavra. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses tempos que estamos vivendo. A gente está vendo isso acontecer nos nossos dias. E a gente tem que tomar cuidado. Ele fala que existem essas pessoas que, em versículo 6, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregados de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então eles vão enganar essas mulheres, eles estão enganando pessoas que têm esses desejos da carne, e esses falsos apóstolos vão fazer isso. Mas olha o versículo 14 desse mesmo capítulo. Paulo falando com Timóteo, que é um pastor. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E depois ele fala em 16, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós vivemos num tempo mau. O mundo está perdido. Até a igreja está procurando seus próprios desejos. Não estou falando todas as igrejas, mas existem igrejas que estão fazendo isso. Existem igrejas que falam no nome de Jesus, mas não estão seguindo o Evangelho de Jesus. Nós precisamos estar nas Escrituras, nós precisamos receber de Deus o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Precisamos disso para nos salvar dos desejos da nossa carne, porque eu tenho essa mesma carne. E eu preciso das Escrituras para me deixar no caminho certo. Eu quero estar completamente, plenamente preparado para toda boa obra. Isso acontece quando gastamos tempo na palavra. Eu quero estar preparado, então eu não quero ser enganado. 2 Coríntios 11. Vamos parar aqui. Falei que não ia ser possível a gente fazer tudo isso hoje. Mas vamos parar e depois a gente vai voltar e ver a segunda parte desse capítulo. Vou tentar fazer a segunda parte também. Não sei se é muito bom, mas é muito importante. Então, vamos parar aqui, depois a gente vê o resto do capítulo.